Bem, boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão do dia 1º de novembro de 2023, invocando a proteção do Altíssimo para os nossos trabalhos de hoje. Inicialmente, cumprimento os integrantes desta segunda Câmara de Direito Público, na pessoa dos excelentíssimos desembargadores, iniciando aqui pelos desembargador presente, desembargador Francisco Gleidson Pontes, e desembargadoras Maria Nailde Pinheiro Nogueira e Maria Iraneide Moura Silva. Temos também a presença do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Cumprimento também as excelentíssimas representantes da Procuradoria-Geral de Justiça, aqui conosco, a doutora Francisca Idelária Pinheiro Linhares, a zentela, doutora Idelária, iniciando aqui a sua jornada, não é, mensal. E a representante também, obrigada, da Defensoria Pública, a excelentíssima doutora Darliane Portela Landim, presente aqui à nossa reunião. Também cumprimento os servidores integrantes da secretaria desta Câmara, na pessoa da secretária, doutora Ismênia Nogueira, os servidores que possibilitam a nossa transmissão, a pessoa do senhor Edson Mendes, a Força Policial, e os advogados aqui presentes, boa tarde, e os demais assistentes virtuais. Inicio pela apreciação e aprovação da ata número 39 de 2023, a sessão ordinária de 25 de novembro. Sem objeção. Então, declaro a ata... Todos de acordo. De acordo, senhora presidente. Obrigada. Então, Gleice representa a todos. Então, passando agora para o processo retirado de pauta, nós temos o 5.14, agravo de instrumento 063-05-3515-2023, de Baturité, agravante Francisca de Paula Freitas, agravada Caixa Econômica Federal, e sob a minha relatoria. Processos com pedido de vista. Nós temos o 2.1 da pauta, do SAGE, Apelação Cível 02-248-22-2022, apelante Olavo dos Reis de Souza. E o apelado é o município de Granja, é da minha relatoria. Histórico. Na sessão do dia 18 de outubro do ano em curso, após o meu voto no sentido de conhecer da apelação cível para negar-lhe provimento, o excelentíssimo senhor desembargador Francisco Gleidson Pontes apresentou declaração de voto contrário, no sentido de conhecer do apelo para negar-lhe provimento. Aqui eu faço uma observação para retificação nos autos desse processo, para que fique consignado a negação de provimento ao apelo, mas por fundamentação diversa apresentada no meu voto. Aqui foi dada a palavra aos excelentíssimos senhores desembargadores Maria Iraneide Moura Silva e Luiz Evaldo Gonçalves Leite, os quais acompanharam esse pronunciamento. Nós vamos... Acho que ele chegou a ser colocado no voto estendido, não. Chegou, foi. Porque foi feita a votação, né? Aí Desculpa, quis ajudar, atrapalhei. Não, mas está no histórico. Depois advertida. Estou só ratificando o histórico e fazendo essa pequena retificação, porque nos autos foram como provimento, como Vossa Excelência tem dado provimento ao apelo. Apenas retificando aqui no sistema para que nos autos fique pela negação do provimento. A primeira retificação, mas aí é só para os autos mesmo. Mas foi aberta essa divergência com esse acompanhamento de ambos os desembargadores. Então, aberta a divergência, o julgamento foi convertido em estendido, conforme artigo 942 do CPC. Na sequência, a excelentíssima desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira pediu vista dos autos para melhor examinar a matéria. E aqui, antes de
Antes de solicitar ao desembargador Gleice que faça uma síntese da divergência, para nós ganharmos tempo, primeiro indago a desembargadora Maria Nailde se apresentará hoje o voto vista do 0200-248-22. Boa tarde, senhora presidente, eminentes pares, nobres advogados aqui presentes e aos que nos acompanham. Vossa Excelência acabou de fazer a leitura aqui da resenha deste julgamento, em que, em razão da divergência, esse julgamento transformou-se, conforme o artigo 942 do CPC, numa votação extensiva. Eu devo esclarecer que fui informada que o desembargador Gleidson, no decorrer do processo com vista para mim, sim, ele realmente teve novo posicionamento com relação ao julgamento do feito. E observei que esse entendimento do desembargador Gleidson não tive acesso. Então, eu gostaria de continuar, solicitar de Vossa Excelência permissão para que este feito continue em análise, uma vez que devo ter acesso a esse novo entendimento do desembargador Gleidson. Tá certo, está ótimo. Então, o exame do voto continua como o voto vista no gabinete de Vossa Excelência. Passamos agora a 1.2, apelação civil 026 389911 2021. É o item 91 do PJE. No polo ativo, José Roberto Menezes Gomes. No polo passivo, Estado do Ceará. Relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Na sessão do dia 25 de outubro do ano em curso, dando continuidade ao julgamento após o voto do eminente relator, no sentido de conhecer da apelação civil para negar-lhe provimento, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria, e o julgamento foi adiado para a sessão de hoje. A turma julgadora, então, era o desembargador Luiz Evaldo, como relator, eu e a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. E aqui, após esse exame, eu acompanho o eminente relator pelas suas razões, muito bem fundamentadas, nenhum reparo a fazer, e passo a palavra à desembargadora Maria Nailde para confirmar o voto provisório, porque já havia sido computado no sistema. Pois não, é isso mesmo, eu ratifico o meu voto provisório, acompanhando o relator. Então, eu proclamo o resultado desse julgamento, que a apelação civil conhecida e desprovida conforme o voto do eminente relator, por unanimidade. Passamos agora aos processos com julgamento suspenso. 2.3, apelação civil 022 205547 2022, Fortaleza, SAGE. Apelante Metal, Horse Importação e Exportação Comércio de Produtos Automotivos Limitada. O apelado é o Estado do Ceará. Relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Na sessão do dia 25 de outubro do ano em curso, dando continuidade ao julgamento, após o voto da eminente relatora, no sentido de conhecer da apelação civil para negar-lhe provimento, declarei voto em contrário ao voto da relatoria, no sentido de conhecer da apelação civil para dar-lhe provimento, sendo o julgamento convertido em estendido, conforme o artigo 942 do CPC, ficando adiado para esta sessão pela ausência justificada do desembargador Gleidson. Aqui é uma questão também já recorrente ao DIFAL, já está estendido, vamos apenas fazer aquelas confirmações, né, de praxe. Todos estão aptos a julgar, naturalmente, e passo aqui a acolher o voto da desembargadora Maria Nailde, sobre aquela matéria do DIFAL, viu, desembargadora Maria Nailde? Eu acompanho, senhora presidente, já o entendimento aqui consolidado aqui da Corte, né, e ratifica aqui a votação provisória. Obrigada. Desembargador Gleidson. Eu abri aqui a divergência. Em relação eu acompanho a relatoria. Acompanho a relatoria. Desembargadora Iraneide, a relatora, e apenas aqui colho o voto do desembargador Luiz Evaldo.
Desembargador Luiz Evaldo, o senhor me ouve? Ele não está ouvindo. Passe, por favor, uma comunicação, Ismênia, para o desembargador Evaldo. Acredito que está dizendo que não está ouvindo. Que não está nos ouvindo? Ele não está ouvindo. Seria bom sair, Desembargador Evaldo, o senhor poderia sair e entrar novamente, porque aqui nós estamos lhe vendo perfeitamente. Talvez seja só um problema no áudio. Doutor Rogério. Sim. Doutor Rogério, o senhor nos ouve para que nós possamos fazer uma comparação aqui? O senhor nos ouve? Não, escuta. Então está bem o sistema, né? Então é só individualmente com o desembargador Evaldo. Eu vou... entrando novamente. Eu vou avançando e nós voltamos para esse item. Já falei com ele, falando com a secretária. Ele vai entrar de novo, tá? Certo. Então, realmente. Ligue para ele que o CAT ajuda e auxilia ele, entendeu? Isso, aí ligue para ele que o rapaz auxilia. Tá aqui o CAT, viu? Dê uma olhadinha no volume aí do seu notebook, naquele alto-falantezinho que tem do lado direito. Dê uma olhadinha aí, por favor. Já tentou? Eu vou passar aos processos com pedido aqui de preferência sem sustentação oral, que é da minha relatoria e não vai necessitar da presença, né? Do desembargador Evaldo, enquanto ele tenta resolver isso. Então, eu vou anunciar os processos com pedido de preferência sem sustentação oral, passando direto para o item 5.1, porque o 5.45 é da relatoria do desembargador Gleides. Então, já conseguiu? Desembargador Evaldo, nós lhe ouvimos aqui. Eu não escuto vocês. Então, passe um recado aí que nós vamos contactar com o CAT, certo? Alô, alô? Eu não escuto. Então, avise aí a ele. Então, como eu falei, esse processo é com pedido de preferência e sem sustentação oral. É da minha relatoria, embargos de declaração 063, 8370, 25, 2021, SAGE, embargante, Estado do Ceará, embargado, Hervedosa e Hervedosa Sociedade de Advogados, e embargado também o Instituto das Mensageiras de Santa Maria.
o também embargado José Afro Lourenço Fernandes. O embargante já anunciado do Estado do Ceará. Foi pedido o pedido de preferência e sem sustentação oral, tratando-se de embargo de declaração, e aqui em referência, né, aos nobres advogados que assim o requereram, eu passo a síntese do julgamento. Ementa processual civil, embargo de declaração, em agravo de instrumento. Artigo 1022 do Código de Processo Civil. Alegação de omissão no acórdão quanto ao julgado na ADI 2332 do STF, preclusão temporal afastada. Matéria de ordem pública, aplicação da decisão do STF na ADI já nominada, omissão sanada, cabimento de efeitos infringentes, recurso conhecido e provido. Passo aqui aos itens. O embargante alega, em síntese, que teria havido omissão no julgado sobre a ADI 2332, que superou a súmula 618 do STF ao declarar a constitucionalidade do artigo 15A do Decreto-Lei 3365, de 41, no tocante à fixação de juros compensatórios de 6% ao ano. Trata-se, na origem, de uma ação desapropriatória. 2. Nas contrarrazões, os embargados alegam, em suma, a ausência específica no cumprimento de sentença acerca dos juros compensatórios, as preclusões temporal e lógica, bem como a falta de interesse recursal. Assevera ainda que a decisão do STF na ADI 2332 tem efeito ex nunc, devendo-se prevalecer a segurança jurídica. 3. No julgamento de mérito do agravo de instrumento, a segunda Câmara de Direito Público, por unanimidade, decidiu que os juros e a correção monetária são matéria de ordem pública, podendo ser revistos de ofício, mesmo no cumprimento de sentença. Aqui é um julgado do STJ, recurso especial 10.92.158, Paraná, relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, quarta turma. Assim, não há que se fará em preclusão por se tratar de matéria de ordem pública. 4. O Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ação indireta de inconstitucionalidade. Posteriormente, em sede de embargo de declaração, analisar o pedido de modulação de efeitos em declaração de constitucionalidade, considerou que essa é medida excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não ocorreu no caso, decidindo, portanto, pela constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano, para remuneração pela emissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação, afirmando ainda que não há razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social para atribuir efeitos ex nunc à declaração de constitucionalidade do dispositivo. 5. Destaque, considerando que o Supremo Tribunal Federal não acolheu o pedido de modulação dos efeitos da decisão, por entender que, aspas, a aplicação retroativa dos efeitos da decisão possui a finalidade de reparar injustiças históricas ocorridas na incidência de juros compensatórios na desapropriação e que os julgados desta Corte que elevaram os juros compensatórios na desapropriação para o valor de 12% foram proferidos em uma conjuntura de instabilidade financeira e altas taxas inflacionárias em que, por largo período, sequer havia a correção monetária. Fechados. Por essas razões, merecem ser acolhidos os aclaratórios do Estado do Ceará, dando-lhes efeitos infringentes, no sentido de fixar os juros compensatórios em 6% ao ano, em consonância com o que restou decidido na ADI 2332. Então, a omissão foi sanada com efeitos infringentes e o recurso foi conhecido e provido. Então, indago inicialmente a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira como vota nestes embargos. Acompanho o entendimento de Vossa Excelência, portanto, ratifico a votação provisória. Desembargador Francisco Gleidson, como vota? Também acompanhou a relatoria. Obrigada. Então, proclamo o resultado, embargos de declaração conhecidos e providos. O pedido de preferência anterior é sem sustentação oral também, mas é da relatoria do desembargador Francisco Gleidson, implicará no pronunciamento do desembargador Evaldo, né? Vou aqui verificar se nós podemos passar.
para... Vamos ver se tem algum que possa ir adiantando. Desembargadora Nailde, uma apelação. Desembargadora Nailde, agora passamos para os processos com pedido de sustentação oral. O inicial da relatoria da desembargadora Maria Iraneide ficará aguardando. Então, passamos aqui para o pedido 1.28, apelação civil 0041-42.375-2022. É o item 63 do PJE. Relatoria, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, apelante Solange Maria Fernandes Olinda Barros. Advogada doutora Ana Delca Freire de Araújo. E o apelado município de Fortaleza. A doutora Ana Delca aqui está presente, né? Eu indago a senhora se dispensa a leitura do relatório, doutora Ana Delca. Pois não, pode... Pronto, tudo bem? Então, vamos aqui marcar o tempo, né, para que a senhora possa iniciar a sua sustentação oral. Nós estamos a 14h26. Vossa Excelência terá, então, uns 15 minutos a sua sustentação oral. Pode começar. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar, primeiramente, a eminente Câmara, na pessoa da doutora desembargadora relatora, os mais votantes, os demais desembargadores presentes, também aos membros do Ministério Público, da Assessoria. Tá bom? Certo. E aos colegas advogados presentes na sessão e demais servidores do Judiciário. Venho aqui, pela parte apelante, buscar a desconstituição da sentença de mérito por dois vieses. Um viés procedimental e um viés meritório. O viés procedimental, basicamente, foi a proclamação da sentença após o óbito da parte apelante, que era a senhora Solange Maria Olinda. O que aconteceu no processo foi que se trata de um processo que já corre há alguns anos e, no curso do feito, em junho de 2021, a autora faleceu e não houve a substituição do polo ativo no processo. O processo correu e, em dezembro de 2022, superveio a sentença de improcedência. Pela ausência da regularização do polo ativo, teria havido esse vício procedimental que deveria ter sido sanado e que é, inclusive, causa de nulidade da sentença nessas situações, inclusive com os julgados desta Câmara de relatoria do desembargador Francisco Gleison. Pelo viés meritório, que é o cerne da discussão e o principal objetivo de minha sustentação nesta tarde, cumpre contextualizar um pouco a situação do processo. É uma ação revisional que foi ajuizada pela servidora em face do município de Fortaleza e do IPM. A servidora era médica desde o ano de 1992 e, em 1996, ela foi aprovada e nomeada no concurso do IJF, que é uma autarquia municipal, como sabemos. Em vez de ela ser empossada, atuar dentro do âmbito do IJF, como deveria ter sido, já que ela prestou concurso específico para a autarquia, o município promoveu a redistribuição da servidora. Redistribuição esta que não foi acompanhada de nenhum ato formal de publicização, nenhum ato demonstrativo da motivação com base no interesse público, enfim. Não observou os requisitos legais exigidos para este ato e remanejou a servidora, que permaneceu nesta condição, vinculada ao IJF, mas prestando os seus serviços nas regionais, nos postos de saúde, até o fim da sua atividade no serviço público, que aconteceu no ano de 2003, quando a servidora foi diagnosticada com um caso precoce de mal de Parkinson.
A partir de então, ela começou um processo administrativo árduo para conseguir as aposentadorias de ambas as matrículas, e nos anos de 2007 e 2009, ela obteve os atos aposentatórios. E, não obstante, os atos aposentatórios vieram equivocados. Quais equívocos aconteceram? Primeiro de tudo, o vínculo do IJF foi reconhecido como se fosse das regionais, o que implicou numa redução do benefício que a servidora faria jus, porque o IJF ele tem um plano de cargos e carreiras. E como a servidora ingressou no serviço público antes da emenda 41, ela tinha direito tanto à integralidade de proventos como à paridade com o pessoal da ativa. Portanto, ela faria jus a esse regime diferenciado de remuneração. E o segundo equívoco que aconteceu foi a aplicação de uma lei municipal de 2004, com a qual os seus proventos foram calculados de maneira proporcional ao tempo de serviço, quando deveria ter sido integral, pelas duas razões já apresentadas. A questão de ela ter ingressado no serviço público antes da emenda 41, e pelo fato também de que o fato gerador de sua aposentadoria, que foi a incapacidade, foi diagnosticado em 2003. Portanto, pelo princípio do tempus rest acto, nas causas previdenciárias, no direito previdenciário, é para ser aplicada a lei vigente à época do fato gerador do benefício. Pois a servidora ingressou com essa ação buscando a revisão dos seus proventos para que fossem tanto reconhecidos o seu direito ao plano de cargos e carreiras do IJF, como a integralidade de ambas as matrículas, a primeira de 1992 e a do IJF de 1996. Quanto ao vínculo do IJF, este Tribunal de Justiça estadual tem vários entendimentos firmes no sentido de que o ato de redistribuição tem que seguir essas formalidades legais exigidas pela lei, como ele também tem que observar os requisitos do artigo 37, inciso 2 da Lei 8.112, que se aplica subsidiariamente aos servidores estaduais e municipais nas omissões das leis específicas. Portanto, um dos critérios basilares para qualquer redistribuição de cargos é a equivalência de remunerações. Além disso, o fato de o servidor ter sido redistribuído para um outro cargo, em um outro órgão, ainda que subordinado ao mesmo ente, não desnatura a condição que ele tem de vinculação ao cargo originário para o qual ele prestou concurso e no qual ele foi empossado. Inclusive, a terceira Câmara de Direito Público tem um precedente recentíssimo, julgado pelo desembargador Washington Luiz, que foi a apelação 30112-11-2013, julgada agora em abril de 2023, na qual é ratificada essa posição acerca da vinculação do servidor para com o cargo ao qual ele prestou concurso e no qual ele foi empossado, porque a redistribuição não cria um novo vínculo e também não desnatura o vínculo do servidor com a instituição originária. É um mero rearranjo organizacional. Quanto mais quando o ato é prescindido dos requisitos legais inerentes à validade do ato. São por estas razões que nós viemos aqui pleitear a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a sua reforma para que seja provida a ação e reconhecido o direito da servidora substituída por sua filha no processo, tanto a revisão dos proventos integrais, como ao reenquadramento no PCCS do IJF e, obviamente, a restituição dos valores que foram suprimidos nos últimos 5 anos. Agradeço desde já a atenção de Vossas Excelências e fico à disposição do voto. Pois não, obrigada, doutora Anadelka. Passo aqui a palavra à nobre relatora, desembargadora Anaílde, para a síntese do julgamento. Pois não, senhora presidente. Parabéns à doutora Anadelka pela sua manifestação. E justamente o meu entendimento corrobora com a sua fala, no sentido de realmente reconhecer a nulidade. Então, mas quanto ao mérito, eu não posso adentrar, de qualquer forma, esse expediente terá de ser cumprido, para que depois, num eventual recurso, a turma possa apreciar. Mas, digo eu, senhora presidente, do exame dos autos, verifica-se que a autora, senhora Solange, a doutora Solange Maria Fernandes Olinda Barros, veio a óbito antes da prolação da sentença,
Observa-se ainda que o falecimento não foi comunicado anteriormente nos autos, de modo que não houve a regularização da relação processual antes do julgamento. Assim, digo eu, ocorrendo a morte da parte autora e tratando-se de direito transmissível, devem incidir as regras dos artigos 110, 313, inciso 1, parágrafos 1º e 2º, inciso 2, e o artigo 314 do Código de Processo Civil. No caso, constatando-se que não houve suspensão do processo devido ao falecimento da autora da ação e à subsequente habilitação do espólio ou do sucessor da falecida para dar continuidade ao processo, necessário, portanto, reconhecer nulidade de ofício dos atos processuais praticados após o óbito, inclusive, a sentença. Portanto, senhora presidente, sentença anulada de ofício, recurso prejudicado, retorno dos autos à origem para cumprimento da diligência e regular tramitação do feito. É assim que me manifesto. Obrigada, desembargadora Anaílde. Como vota o desembargador Gleidson? Acompanhador do relator. Desembargadora Maria Iraneide? Com a relatoria ratificando o voto provisório. Proclamo o resultado da apelação civil prejudicada com a anulação da sentença e retorno dos autos à origem. Obrigada, doutora Ana Delta. Obrigada, excelências. Boa tarde. Boa tarde. Passo aqui também, enquanto se equaciona aí o problema, né, do som, do desembargador Evaldo, eu passarei a apelação civil 1.4, da minha relatoria, 016-66-3220-2013, é o item 49 do PJE, apelante Beach Park Hotéis e Turismo S.A., tendo por advogado o doutor Pedro Eugênio Cidrão Chua Sobrinho, aqui presente, e apelado Estado do Ceará, que fará a sustentação oral. Doutor Pedro Eugênio, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Obrigada. Então, o senhor terá 15 minutos para a sua sustentação oral. Obrigado, excelência. Boa tarde a todos, saúdo a todos aqui, os eminentes desembargadores, na pessoa da ilustre presidente dessa sessão, relatora dos processos, a desembargadora Tereza Neumann, aos demais colegas, componentes aqui da segunda Câmara de Direito Público. Excelências, prometo não me delongar muito aqui, porque a matéria é simples, tá? Mas merecem ser destacados alguns pontos pelos quais a improcedência da sentença que se busca reformar aqui merece ser reformada, certo? A presente apelação visa reformar uma sentença de primeiro grau que julgou improcedente uma ação anulatória movida pelo Beach Park em decorrência de uma multa aplicada pelo DECOM, dia 23 de janeiro de 2008. A multa teve como base suporte às omissões de informação, referente à cobrança de serviço de taxa de 10% e cover artístico. O juiz de primeiro grau disse que não merecia reforma a sentença, porque, essencialmente, não cabe ao judiciário se imiscuir no mérito de decisões administrativas, certo? E também porque a multa haveria sido aplicada dentro dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. De fato, não é dado ao judiciário essa hipótese de se imiscuir, de avançar para uma decisão de mérito administrativo, certo? Porque esses atos presumem-se praticados de acordo com a legalidade. Mas essa presunção não é absoluta, certo? Quando a prova em contrário demonstra que a decisão foi proferida em descompasso com a lei, essa presunção desaba. E aí o judiciário pode, sim, avançar para analisar o mérito da decisão administrativa. E, no caso, o DECOM aplicou a multa totalmente em descompasso ao pedido do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do artigo 6º, terceiro referido, Código Consumerista, entende-se, pode-se extrair dali que o consumidor deve ser previamente informado sobre todas as cobranças que lhe são dirigidas, certo? E, no caso, a cobrança da taxa de 10% e do cover artístico feitas pelos estabelecimentos do Beach Park estavam devidamente estampados nos cardápios. E não só a informação da cobrança. Em relação aos 10%, era informado também que esse tipo de cobrança não era obrigatório, certo? Então, essas informações estampadas no cardápio, inclusive, foram mencionadas na decisão do DECOM. As folhas 69 dos autos eletrônicos do SAGE, na emenda, o DECOM disse que essas informações são devidamente descritas no cardápio,
onde o consumidor poderia ser previamente informado. Ele sentando à mesa, ele veria as informações ali estampadas no cardápio. Certo? Então, assim, restou devidamente demonstrado de forma clara que as informações que deram base à aplicação dessa multa foram repassadas ao consumidor. E por isso a sentença deve ser reformada, porque foi em descompasso à legalidade prevista no Código de Processo Civil, no Código de Defesa do Consumidor. Mas se assim não entender Vossas Excelências, biscorrida por hipótese, certo? Ressalta-se aqui que se estamos diante de uma infração, ela ocorreu numa gravidade menor. E não justifica a aplicação da multa no importe em que foi aplicada, certo? Então, por isso, se considerar que realmente existe uma infração, que seja revisto a multa aplicada em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Então, se requer, agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Obrigada, doutor Pedro Eugênio. Então, passarei aqui a síntese do relatório através da ementa. Administrativa, apelação, ação anulatória, pretensão autoral de anulação de decisão proferida pelo DECOM ou de redução da multa imposta. Sentença de improcedência, procedimento administrativo regular, intervenção do judiciário, impossibilidade, competência do DECOM para aplicação de multa. Valor da multa administrativa, proporcionalidade. Item 1. Apelante ajuizou o feito em exame a fim de anular auto de infração relativa à cobrança da taxa de serviço aos consumidores, no importe de 10% sobre o total consumido, sem que tal informação estivesse inserida no cardápio como opcional, e de curvê artístico sem a especificação dos dias e horários da cobrança, e, alternativamente, com a finalidade de reduzir a multa imposta pelo DECOM. O processo administrativo foi instaurado em razão de fiscalização efetiva no estabelecimento da recorrente, por meio da qual foi apurada a cobrança da taxa de serviço aos consumidores no importe de 10% sobre o total consumido, sem que tal informação estivesse inserida no cardápio como opcional ou couver artístico, conforme já especificado. O DECOM proferiu decisão administrativa devidamente fundamentada, atentando para as circunstâncias do caso, com base no artigo 14 do CDC, o qual versa sobre a obrigação de reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviços, por ofensa ao artigo 6º, inciso 3º do CDC, que dispõe ser direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, afastando as alegações da apelante no sentido de que deixava a critério do cliente o pagamento da gorjeta pelo serviço, e de que em cardápio avulso constava que o curvê artístico era cobrado nos dias de apresentação da banda, das 12 às 16 horas. Em sede de recurso administrativo, a multa foi reduzida de 25 mil UFIs para 15 mil. 15 mil UFIs. Uma vez identificada a infração à lei consumerista, autoriza-se ao DECOM a lavratura de multa administrativa, cabendo ao judiciário apenas o controle da legalidade do procedimento administrativo, não sendo autorizada a incursão nos critérios concernentes ao mérito da decisão administrativa. Embora incumba ao Poder Judiciário verificar se foram devidamente respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a aplicação da multa, entende-se que o valor estabelecido no montante de 15 mil UFIs reduzidos, conforme já dito, encontra-se em consonância com o disposto no artigo 57 do CDC. Então, assim, o entendimento desta relatoria, e no item 6º, anoto que a apelação conhecida e desprovida conforme o meu entendimento. Passo aqui a desembargadora Maria Naide Pinheiro Nogueira para o seu pronunciamento. Pois não, senhora presidente, tive acesso a estes autos, inclusive aqui acompanhei atentamente a fala do nobre advogado, mas o entendimento de Vossa Excelência deve prevalecer pelos próprios fundamentos. Então, acompanho integralmente o seu voto. Obrigada, desembargadora Nailde. Como vota, desembargador Gleidson. Obrigado, senhora presidente. Meus cumprimentos ao doutor Pedro Eugênio. Essa matéria é recorrente aqui na Câmara, e o voto que Vossa Excelência traz nessa oportunidade é muito em sintonia com o que a Câmara vem se posicionando
admitindo a regularidade do processo administrativo de aplicação da penalidade e também atuando com parcimônia quando da redução da penalidade verificada por esta Câmara. Nesse caso concreto aí, já se viu que houve uma redução no próprio procedimento administrativo, de 25 para 15 mil. Entendo que o voto de Vossa Excelência corresponde exatamente a essa proporcionalidade apontada. Sim. Ratifico o voto provisório. Obrigada, desembargador Gleidson. Então, proclamo o resultado. Apelação civil conhecida e desprovida. Agradeço a presença do senhor. Obrigada. Já estou aqui informada que foi regularizado, né, o áudio do desembargador Evaldo, mas como nós já estamos na pauta da sustentação oral, eu vou prosseguir para encerrar esse tópico. Então, vamos voltar aqui aos pedidos de sustentação oral, ao primeiro pedido na ordem cronológica. Relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, é a apelação civil 5.56 da pauta, 000, 48, 58, 82, 2010, apelante Serra Grande Indústria de Mineração Limitada. Os advogados que requereram o doutor Rafael Cruz, aqui presente, e doutora Keiliane Almeida de Oliveira Coutinho. Pois não. A senhora fará a sustentação. É isso. O apelado é o Estado do Ceará. Indago aqui a doutora Keiliane se dispensa a leitura do relatório. Dispensa. Podemos iniciar. Então, a senhora terá 15 minutos para a sustentação oral. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos, senhora desembargadora, senhores desembargadores presentes, senhora presidente, primeiramente pela oportunidade, né, de hoje fazer essa explicação oral perante essa eminente Câmara. E, por fim, agradecer a todos os servidores, né, aqui presentes, colegas advogados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, aqui presentes também. Inicialmente, também não me detalhei sobre o assunto, tendo em vista a relativa simplicidade do caso, né? Trata-se de uma apelação movida pela Serra Grande, certo? Pela Serra Grande, tratando-se, assim, de recurso contra uma decisão de procedência da Vara de São Benedito em um processo de repetição de indébito tributário movido contra o Estado do Ceará. Pois bem, a sentença julgou improcedente o pedido de repetição do indébito, tendo em vista a suposta ocorrência de prescrição no caso concreto. No entanto, enquanto a decisão entendeu ter sido protocolado o processo no dia 8/6/2010, há provas nos autos, precisamente as folhas 1123 a 1126, em que se constata o protocolo do processo através do sistema SPROC, antigo SPROC, no dia 7/6/2010. O prazo a que se refere, o prazo prescricional a que se refere o inquiritor julgador de piso, refere-se à aplicação do termo final do prazo prescricional da tese do 5+5, definido pelo STJ, no RESP 1.086.871 em Santa Catarina. No caso, o prazo seria, de fato, dia 8/6/2010. No entanto, ainda que não se entendesse pelo conhecimento das provas carreadas aos autos na origem, como tendo sido o processo devidamente protocolado no dia 7/6/2010, como dito anteriormente, já aprovado nos autos, ainda que assim o fosse, obedecendo-se o prazo do dia 8/6/2010, ainda assim teria sido atendido o prazo prescricional, tendo em vista que o fim do prazo seria somente no dia 9/6/2010, tendo em vista que o prazo prescricional se alongaria até a completude dos 5 anos mais um dia, ou seja, somente se alcançaria a prescrição no presente caso, a partir, se caso tivesse sido feito o protocolo, no dia 9/6. Sendo assim, nós entendemos pela inocorrência da prescrição, no caso em concreto.
Com relação ao mérito, que foi prejudicado pela apreciação inicial da tese da prescrição, o mérito se refere a um recolhimento a maior de ICMS na origem. No caso, a empresa equivocadamente recolheu ICMS direto ao invés de ICMS em substituição tributária. A empresa, no entanto, pagou efetivamente o tributo referente ao ICMS direto e, posteriormente, após constatada em fiscalização o equívoco, né, com relação ao não recolhimento de ICMS-ST, foi autuada, tramitado o procedimento administrativo perante o Estado do Ceará, foi condenada efetivamente ao pagamento do ICMS, da diferença do ICMS-ST, tendo em vista o equívoco real ocorrido no caso dos autos. Entretanto, finalizado o processo e proclamado o resultado administrativo, a empresa quitou os devidos valores através de parcelamento este que foi efetivamente cumprido. Inclusive, nos autos há também provas sobre a quitação desse valor, precisamente as folhas 160 a 161 dos autos. Nesse sentido, tendo em vista o pagamento do ICMS direto na origem, também conforme comprovação carreada aos autos desde a inicial, e também a quitação do parcelamento referente ao ICMS-ST, que vem a empresa apelante requerer, assim, a reforma da decisão, tendo em vista que a reforma da improcedência da decisão de origem, tendo em vista que os valores realmente foram pagos a maior, e caso, assim, Vossas Excelências não entendam que sejam, então, devolvidos os autos à origem para reforma, para reanálise da decisão. Eu agradeço a todos os embargadores aqui presentes e me ponho à disposição do voto. Pois não. Obrigada, doutora Keiliane. Então, passo aqui a palavra à desembargadora Maria Iraneide para a síntese do julgamento. Obrigada, senhora presidente. Meus cumprimentos aqui à doutora Keiliane, quem eu recebi no meu gabinete, e, inclusive, pelos memoriais que me foram entregues naquela oportunidade. Eu achei por bem, na sessão passada, não apresentar o voto para fazer uma revisão do voto, o que, de fato, o fiz. No entanto, após essa revisão criteriosa, devo adiantar que não houve modificação no referido voto, de sorte que eu vou pela leitura aqui da ementa, que creio solucionar a questão que está assim vazada. Tributário, processual civil, apelação civil, ação de repetição de indébito ajuizada após o advento da Lei Complementar 118/2005, prescrição, ocorrência, entendimento pacificado nos tribunais superiores, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. 1. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, aspas, para as ações ajuizadas a partir de 9/6/2005, aplica-se o artigo 3º da Lei Complementar número 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em 5 anos a partir do pagamento antecipado, de que trata o artigo 150, parágrafo 1º do CTN, temas 137 e 138 do STJ. 2. Logo, as ações aforadas a partir de 9/6/2005, data da vigência da Lei Complementar número 118/2005, conforme é o caso dos autos, ajuizada em 8/6/2010, aplica-se o prazo prescricional de 5 anos para ajuizamento de ação de repetição de indébito, ainda que os fatos geradores e o recolhimento a maior ou indevido, quando ocorreu a extinção do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação, tenham ocorrido antes da vigência da referida lei. Assim, decorridos mais de 5 anos entre a extinção do crédito tributário pelo recolhimento dos tributos, que, ora, se pretende repetir, março de 2002 a março de 2005, e o ajuizamento desta ação, junho de 2010, é forçoso concluir
pela caracterização da prescrição nos termos do artigo 168, inciso 1 do Código Tributário Nacional, em interpretação dada pelo artigo 3º da Lei Complementar nº 118, de 2005, aplicável ao caso, pois a demanda foi ajuizada após a vigência desta última lei. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida como voto, senhora presidente. Obrigada, desembargadora Iraneide. Então, passo aqui a palavra ao desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite para a sua manifestação. Senhor presidente, eu cumprimento a Vossa Excelência em nome de quem saúda a todos presentes. As minhas desculpas porque realmente entrei com atraso, é porque estou distante algumas léguas daí, viu, da corte. Mas eu cumprimento a advogada pela sua sustentação, vou acompanhar a doutora relatora, voto bastante elucidativo, e eu confirmo o meu voto provisório, presidente. Obrigada, desembargador Luiz Evaldo. Da mesma forma que a relatoria também atendia a nobre advogada, a doutora Keiliane, ouvi suas razões, mas o voto foi visto, revisto, acredito que está em consonância, né, com o melhor entendimento jurisprudencial e doutrinário, além de jurídico, e assim acompanho a eminente relatora. Proclamo o resultado, então, apelação civil conhecida e desprovida. Agradeço aqui a doutora Keiliane, a sua presença. Por nada. E passamos a continuar aqui os nossos pedidos de sustentação oral. Agora, com o 5.54, apelação e remessa necessária 0050-635-58-2021. SAGE, relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Remetente, juiz de direito da 2ª Vara da Comarca de Beberibe. E apelante, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Beberibe. Sindiserve. Em nome do sindicato, requeria a sustentação oral do Dr. Francisco Arthur de Souza Munhoz. O apelado é o município de Beberibe. Doutor Francisco Arthur, aqui, antes, né, de iniciarmos, né, o protocolo da sustentação oral, eu afirmo a Vossa Excelência que os interesses da apelante foram atendidos pelo voto. Vossa Excelência dispensa a sustentação oral? Sim, Excelência. Dispensa. Então, nós passamos aqui a palavra ao desembargador Francisco Gleidson para a síntese do julgamento. Obrigado, presidente. Eu acredito que o núcleo da emenda seja suficiente, já que atendida a pretensão do recorrente, e o voto integralmente disponibilizado em votação prévia para os demais membros. Ementa recursos oficial e apelatório, administrativo, servidores públicos municipais, representados pelo sindicato da categoria, magistério, fundação docente, férias diferenciadas, período de 45 dias, acréscimo de 1/3 incidente sobre todo o período, legalidade. Condenação do vencido na verba honorária, princípio da causalidade, recurso apelatório conhecido e provido, remessa necessária efetivada, sentença mantida nos demais termos. Era esse o pleito do sindicato, era com relação à verba honorária. Certo. E, de fato, assiste razão ao recorrente, porque trata-se de ação ordinária e não ação civil pública, como bem pontuado no recurso. Eu voto, presidente. Obrigada, desembargador Gleidson. Como vota, desembargadora Maria Iraneide? Ratificando o voto provisório, acompanha a relatoria. Obrigada, desembargador Luiz Evaldo. Acompanho o doutor relator, presidente, integralmente. Integralmente. Então, proclamo o resultado da apelação e remessa necessária conhecidas, sendo provido o apelo e parcialmente provida a remessa necessária. Agradeço aqui a presença do doutor Arthur. Continuando, então, o 5.52, apelação cível 025817212020. Relatoria desembargador Francisco Gleidson Pontes. Apelante, Estado do Ceará. Apelada, Fundação Otília Correia Saraiva, Hospital do Coração do Cariri.
o advogado doutor Alain Diógenes de Sá Sampaio. Encontra-se presente virtualmente? Pois não. O senhor é o doutor Alain Diógenes? Não, Sou não eu. é o porque senhor o mesmo? usuário está diferente aqui, mas sou eu. Pronto. Está bem, que foi o advogado que requereu, não é isso? Isso. Então, doutor Alain, eu informo ao senhor que o voto atende aos interesses da apelada, da Fundação Otílio. O senhor dispensa a sustentação oral? Dispenso sim, excelência. Então, passo a palavra ao desembargador Francisco Gleidson para a síntese do julgamento. Pois não, presidente. Vamos à leitura da ementa. Recurso apelatório em ação de cobrança. Ressarcimento dos custos operacionais relativos aos serviços hemoterápicos prestados pelo Centro de Hematologia do Ceará, HEMOCE, prejudicial de mérito, prescrição da pretensão, mesmo se considerando o prazo quinquenal iniciado para aplicação da resolução 074/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Ceará. A pretensão resta prescrita, inteligência do artigo 1º do Decreto 2091 de 1932, prejudicada a análise dos demais pontos trazidos pelo apelo e nas contrarrazões. Recurso apelatório conhecido e desprovido, sentença mantida. Obrigada, desembargador Gleidson. Como vota, desembargadora Maria Iraneide? Ratificando o voto provisório, acompanho a relatoria. Desembargador Luiz Evaldo, como vota? Com o eminente relator, presidente. Obrigada, desembargador Luiz Evaldo. Então, proclamo o resultado. Apelação civil conhecida e desprovida. Passando agora ao... Obrigado, excelência. Obrigada, doutor Alain. 5.63. Apelação em remessa necessária 000-3498-33-2018, SAGE. Relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Remetente, juiz de direito da primeira vara da comarca de Aquiraz. Apelante, Estado do Ceará. Apelada, JFM Indústria de Materiais de Limpeza e Polimento. O advogado doutor Daniel Holanda e Biapina. Doutor Daniel, o senhor se encontra? Se encontra virtualmente na sala? Vamos verificar. Não? Verificado pela secretaria que o doutor Daniel não se encontra na sala. Então, eu passo a palavra ao desembargador Evaldo para a síntese do julgamento, até porque o voto atende aos interesses, né, da apelada, da JFM. Apenas uma síntese, desembargador Evaldo. Pois não, presidente. Obrigada. Ementa, direito constitucional e tributário. Remessa necessária e apelação civil em mandado de segurança. Proibição de emissão de notas fiscais eletrônicas. Exigência de pagamento de tributos para liberação da restrição. Inadmissibilidade, sanção política. Remessa necessária e apelação civil, conhecidas e desprovidas. É o resumo, presidente. Pois não, muito obrigada, desembargador Evaldo. Agora o som está ótimo, viu? Tudo bem. Obrigado. Ficou melhor do que presencialmente. Então, aqui acompanho, né, a eminente relatoria na íntegra e passo a palavra à desembargadora Maria Nailde. Acompanho a relatoria, senhora presidente. Obrigada. Resultado, apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. O item 1.4 já foi chamado. Passamos agora ao item 1.67. Apelação civil 000-1081-90-2010, item 40 do PJR. Relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Apelante, AGCO do Brasil Comércio e Indústria Limitada. Advogado doutor Vitor Lima Eduardes, e o apelado município de Fortaleza. Doutor Vitor, o senhor dispensa a leitura do relatório?
Dispenso, Excelência. Obrigada. Então, o senhor terá 15 minutos para a sua sustentação oral, a partir de agora. Primeiramente, saúdo a todos os excelentíssimos desembargadores que acompanham esta Câmara, aos servidores e aos colegas que acompanham esta sessão. Bom, o caso é relativamente simples, é de nota fiscal julgada inidônea pelo fisco estadual. Trata-se na origem de uma ação anulatória acumulada com repetição de débito, ajuizada em razão da lavratura de auto-administração por supostas remessas com essas notas consideradas inidôneas. Em que pese a redação da súmula 323 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, essas mercadorias que foram objeto de autuação foram apreendidas e a apelante se viu obrigada ao pagamento, ao recolhimento dessa multa em razão das notas fiscais consideradas inidôneas para a liberação da mercadoria. Então, o objeto da ação é justamente a repetição, a anulação desse auto de infração lavrado e a repetição desses valores. Bom, a atuação ocorreu basicamente por um erro formal nessas notas fiscais. Eram notas fiscais de remessas de mercadorias destinadas ao estado do Ceará, relacionadas a equipamentos e implementos agrícolas, que são beneficiados pela redução da base de cálculo, segundo o regulamento de ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. Essas informações teriam que ser fornecidas ali, teoricamente, nas informações complementares, mas por um equívoco do sistema de emissão de notas, acabou mencionando o regulamento de ICMS do Estado de São Paulo, que também prevê a redução da base de cálculo na remessa dessas mercadorias. Então, basicamente, o equívoco e a questão da declaração da inidoneidade das notas fiscais foi em razão dessa alteração. Ao invés de ter sido feita a alusão ao regulamento de ICMS do Rio Grande do Sul, por esse equívoco no sistema que emite automaticamente essas notas fiscais, foi feita menção ao regulamento de ICMS do Estado de São Paulo. Mas o que se percebe, o que é importante ressaltar, é que não houve qualquer prejuízo ao fisco estadual, ao estado do Ceará, porque, evidentemente, a redação do regulamento de ICMS do Estado de São Paulo é muito similar, para não dizer idêntica, à redação do regulamento de ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que prevê a redução da base de cálculo nesses casos. Tanto é assim que não houve prejuízo, que não foi cobrado na lavratura do auto de infração e imposto adicional. Está sendo realmente somente aplicada essa multa por reconhecimento das notas, por considerar que essas notas fiscais são inidôneas. O que se defende no recurso de apelação, na realidade é importante ressaltar que a sentença deu parcial provimento, deu parcial acolhimento aos pedidos iniciais, tão somente para reduzir essa multa a 100% do valor do imposto devido na operação, porque a multa anteriormente havia sido aplicada em 30% sobre o valor da operação, e essas operações estavam sujeitas à alíquota de 7% interestadual. O objetivo da apelação é a reforma integral dessa sentença, porque se entende que essas multas aplicadas em relação das notas consideradas inidôneas não possuem respaldo legal, justamente porque o artigo 131 do regulamento de ICMS do Estado do Ceará prevê exaustivamente todas as hipóteses em que se consideram que as notas fiscais devem ser consideradas inidôneas para fim de aplicação de penalidades. No caso em questão, como eu disse ali no início, não houve o equívoco, foi de fato, o que aconteceu foi um equívoco em razão do sistema. E o que se observa de todas as hipóteses desse artigo 131 é que todas elas estão relacionadas e têm como plano de fundo o dolo ou a intenção de fraudar, de simular a operação perante o fisco estadual, o que não ocorre nesse caso. De fato, houve o recolhimento do imposto, a alíquota de 7% ao Estado do Ceará, a operação ocorreu regularmente, ou então não há simulação na operação, o destinatário final da mercadoria existe, houve pagamento de valores e recolhimento desse imposto, então a operação de fato ocorreu. Não há como dizer que essa operação foi simulada ou que foi feita com dolo, como forma de burlar a tributação nesse caso. Então, a defesa é basicamente no sentido de que não há
considerando que a autoridade fiscal deve se pautar pelo princípio da legalidade tributária, legalidade cerrada, deve se guiar especificamente pelo que está escrito na norma, não há, nesse caso em específico, a concretização de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 131 do Regulamento de ICMS do Estado do Ceará a caracterizar as notas fiscais dessas operações como inidôneas. Então, a apelante pleiteia o provimento do recurso de apelação para que sejam anuladas essas multas. E subsidiariamente, como foi, caso assim não se reconheça, como foi reconhecido na sentença o acolhimento parcial do pleito inicial, a apelante pleiteia também a redução dos honorários de sucumbência arbitrados, considerando que a sucumbência, no caso da apelante, é mínima, né, porque houve uma redução da multa que anteriormente tinha sido aplicado em 30% sobre o valor total da operação, e agora essa multa está sendo limitada a 100% do valor do imposto, que é muito inferior ao que estava sendo cobrado inicialmente pelo fisco estadual. Bom, é basicamente isso. Eu espero que a questão tenha ficado clara e agradeço a oportunidade de sustentar nessa sessão. Agradecemos também, doutor Vitor, e passo aqui a palavra à desembargadora Maria Iraneide para a síntese do julgamento. Obrigada, senhora presidente. Meus cumprimentos ao doutor Vitor. Eu vou me ater à leitura da emenda, assim redigida. Ser disso que o auto de infração, como procedimento administrativo tributário, são genuinamente atos administrativos, de forma que impera a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. É bem verdade se tratar de presunção relativa, juris tanto, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la mediante a produção de prova robusta, capaz de o que fora constatado pela autoridade fiscal competente à luz do disposto no artigo 373, inciso 1 do CPC. Em caso inexiste ilegalidade nos autos de infração, afigurando-se irrelevante, a meu sentir, a boa-fé do contribuinte quando da utilização de legislação tributária diversa, com a consequente redução do recolhimento do ICMS, configurando-se, pois, suficientemente caracterizada a infração tributária, bem como a responsabilidade da parte autora, restando forçoso mantê-los rígidos. No que pertine à multa infligida, laborou acertadamente o juízo sentenciante quando reduziu-a de 400% para 100%, isso porque o STF consolidou o entendimento no sentido de que a aplicação de penalidades decorrentes de infração à legislação tributária não configura medida abusiva nem se reveste de caráter confiscatório, desde que observado o teto de 100% do valor da obrigação principal. Assim, a apelação civil conhecida, mas desprovida como voto, senhora presidente. Obrigada, desembargadora Iraneide. Passo aqui a palavra ao desembargador Luiz Evaldo, como vota. Pois não, presidente. Obrigado. Quero cumprimentar o doutor Vitor pela sua sustentação, ao mesmo tempo em que ratifico o meu voto pelo desprovimento do apelo, acompanhando a douta relatora. Obrigada, desembargador Evaldo. Da mesma forma, acompanho a douta relatoria pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Proclamo, então, o resultado, apelação civil conhecida e desprovida. Passo ao processo 1.20 do sistema PJE, no item 20, também no sistema PJE. É uma apelação civil remessa necessária, 021 35 64 22 2020, da relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Apelante Embracon, administradora de consórcio limitada. A advogada a requerer a sustentação, doutora Larissa Alves Vieira Leite, o apelado município de Fortaleza. Doutora Larissa
Larissa. A senhora dispensa a leitura do relatório? Boa tarde a todos. Dispenso sim, excelência. Obrigada. Então, a senhora terá 15 minutos para a sustentação oral. Ok. Boa tarde novamente a todos. Cumprimento a todos na pessoa da presidente da sessão, a ilustríssima desembargadora Tereza Neumann. Todos se sintam cumprimentados. No presente caso, o processo administrativo que ensejou na multa administrativa aplicada pelo PROCON à empresa Embracon, que resultou nessa ação anulatória, versa exclusivamente sobre o pedido de restituição dos valores contribuídos por consorciados existentes por ausência de pagamento. Ou seja, o consorciado ele contratou o consórcio, veio pagando algumas parcelas e deixou de pagar. Então, ele é considerado desistente por ausência de pagamento. Esse consorciado foi ao PROCON, abriu reclamação, teve todo o processo administrativo, foi explicado, apresentado defesa, explicado ao consumidor todas as regras contratuais e legais também, e findou o processo administrativo com a aplicação de uma multa à Embracon. O contrato do consórcio prevê que os valores são restituídos ao desistente apenas ao final do grupo, ou então quando ele é sorteado, certo? Jamais faltou esclarecimento ao consorciado, no caso consumidor, que no momento da contratação recebeu o contrato com todas as cláusulas, exarou sua assinatura, concordando com os termos, sendo prontamente atendido todas as vezes que requerer esclarecimentos, tanto diretamente com a Embracon, quanto no PROCON, não havendo razões para qualquer aplicação de multa à apelante. Não houve omissão, não houve ausência em audiência, não houve nenhuma ausência no procedimento administrativo. Desse modo, não é devida a multa, que afronta o regramento, legislação que amparam o tema, sob o frágil argumento de que afrontam o direito do consumidor. A gente não questiona aqui a marcha do processo administrativo, certo? O processo administrativo caminhou de forma adequada. O que se questiona aqui é a validade dessa multa arbitrada pelo órgão, ao passo que, conforme amplamente foi demonstrado, se funda de forma ilegal, vez que a Embracon não agiu de forma ilícita ou de forma negligente com o consumidor. A Embracon apenas aplicou as cláusulas contratuais. Vejam, considerando o pacto contratual celebrado entre a Embracon e o consorciado, considerando que as cláusulas contratuais não são legais, certo? As cláusulas são legais. É certo que não poderia haver uma aplicação de multa pelo órgão administrativo, pois, repito, não houve nenhum ato ilegal praticado pela Embracon. Muito menos uma aplicação de uma multa de aproximadamente R$15.000, que, quando atualizado, já ultrapassa R$16.000. Por isso, a Embracon buscou, por meio da apresentação anulatória, anular o ato administrativo, ou seja, anular a multa aplicada, considerando os aspectos expostos no recurso de apelação. Ficou claro que não houve abusividade ou ilegalidade praticada pela Embracon que ensejasse a aplicação dessa multa. Desse modo, a Embracon requer a Vossas Excelências o provimento ao presente recurso de apelação com a reforma da referida sentença, com o fim de declarar a nulidade da decisão administrativa para anular a multa aplicada pelo PROCON. É o que requer. Agradeço a atenção e fico disponível para quaisquer esclarecimentos. Obrigada, doutora Larissa. Passo então a palavra à desembargadora Maria Nailde para a síntese do julgamento. Pois não, senhora presidente. Ouvi aqui atentamente a fala da doutora Larissa e passo aqui a leitura do nosso entendimento desse julgamento. Nós temos aqui, inicialmente, a apreciação de uma preliminar. Urge analisar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela parte apelada nas contrarrazões, sob a afirmação de que as teses recursais não atacam os fundamentos da sentença. Extrai-se da análise dos autos que a parte apelante rebateu os argumentos contidos no ato judicial ora questionado, de forma específica, apontando os fundamentos de fato e de direito, que resultariam, em tese,
no equívoco do julgado, pugnando pela sua reforma com o consequente reconhecimento da nulidade da dívida, de modo que a petição do apelo atendeu a contento o disposto no artigo 1010, inciso 3º do CPC. Portanto, senhora presidente, preliminar rejeitada. Embargador Gleidson. Acompanho. Embargador Iraneide. Também rejeito. Pois não. Prossigo aqui. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a legalidade ou não do procedimento administrativo 23.002.001.16, sequência de 30.58.75, instaurado pelo PROCON Ceará, que, por infringência à legislação consumerista, aplicou ao apelado multa no valor correspondente a 3.600 UFIs. De início, destaco ser inegável a competência do PROCON Fortaleza, órgão integrante da estrutura do município de Fortaleza, para fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor. A análise minuciosa da decisão administrativa revela que o referido ato seguiu estritamente as diretrizes estabelecidas no artigo 46 do Decreto Federal 2181/1997. Ou seja, a decisão administrativa conterá relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal e, se condenatória, a natureza e gradação da pena. Fecho aspas. Baseando-se em descrições precisas dos fatos e na documentação apresentada para comprovar a violação das regras do consumidor, de forma suficiente para justificar a imposição da sanção administrativa. No contexto específico desta situação, torna-se evidente que a imposição da penalidade, como decorrência do exercício de poder de polícia, está respaldada pela sua missão institucional de resguardar o interesse público e evitar danos aos consumidores. Em verdade, a sanção aplicada coaduna-se com o poder fiscalizatório, visando a proteção dos consumidores e da coletividade, não podendo ser rechaçada de pronto, em razão do interesse unilateral da empresa. Superado o tópico quanto à regularidade do procedimento administrativo, impõe-se se examinar a arguição recursal referente à razoabilidade do valor atribuído à multa. No presente caso, não há nenhuma nulidade relacionada ao valor da multa, uma vez que respeitados os parâmetros legais de definição do quanto incumpridos na Lei 8.078/90. Dessa forma, considerando-se que a penalidade foi imposta de acordo com os limites legais, não há situação de flagrante ilegalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, o controle jurisdicional do processo administrativo limita-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo, de modo a aferir o grau de conveniência e oportunidade determinados pela autora competente, conforme premissa do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida pela empresa fiscalizada e a condição econômica do fornecedor, verifica-se a legalidade da exação administrativa. Noutro giro, mostra-se inviável a reanálise do quanto da multa, sob pena de invadir-se indevidamente o teor da decisão administrativa. Desta feita, por absolutamente desnecessárias, estando a sanção aplicada dentro dos parâmetros legais,
não existindo situação de flagrante ilegalidade ou violação à razoabilidade e à proporcionalidade, deve-se manter a decisão do juiz ou ACO em todos os seus termos. Portanto, senhora presidente, recurso de apelação civil conhecido e não provido. É como me manifesto. Obrigada, desembargadora Ailde. Como voto, desembargador Gleidson. Acompanha a eminente relatora, presidente. E a desembargadora Maria Iraneide. Com a relatoria, senhora presidente. Então, proclamo o resultado: apelação civil e remessa necessária, conhecidas e desprovidas. Último item das sustentações. Apelação e remessa necessária 0050 505 49 2020. SAGE, o ponto 5.49. Relatoria do desembargador Gleidson, remetente juiz de direito da 2ª Vara da Comarca de Itaitinga. Apelante município de Itaitinga. Apelada Signos, Construções e Assessoria Técnica Limitada. Advogado doutor Rogério Feitosa Mota. Aqui presente, doutor Rogério, está em sala virtual. Doutor Rogério, o voto atende os interesses da apelada. Vossa Excelência dispensa a sustentação oral? Dispenso, presidente. Agradeço a atenção de Vossa Excelência. Cumprimento os eminentes membros da Corte, Vossa Excelência, desembargador Gleidson, desembargadora Maria Iraneide, Pinheiro, desembargador Luiz Evaldo, e todos que compõem a Câmara, desembargadora Maria Iraneide, e agradeço, desejo bom trabalho na Corte. Obrigada, doutor Rogério. Então, eu passo a palavra ao desembargador Gleidson para a síntese do julgamento. Não, presidente, vamos. Leitura da emenda. Recursos oficial e apelatório, ação anulatória de débito fiscal, direito processual civil, constitucional e tributário. Preliminar de prescrição rejeitada. Causa de interrupção do prazo prescricional. Ajuizamento da execução de pré-executividade. Mérito, ISSQN. Lançamento de ofício. Prescindível processo administrativo prévio. Obrigatoriedade da notificação do contribuinte, não demonstrado. Nulidade da CDA, sob pena de violar os princípios da ampla defesa e do contraditório. Imposto municipal, base de cálculo, incidência sobre material de construção. Impossibilidade, inteligência do artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 1 da Lei Complementar 116/2003, julgamento do RE número 603-497 do STF, sobre o regime de repercussão geral, recursos oficial e apelatório conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. É o voto, presidente. Obrigada, desembargador Gleidson. Desembargadora Maria Iraneide. Relatoria, senhora presidente. Desembargador Luiz Evaldo. Presidente, eu também quero confirmar o meu voto provisório, acompanhando a douta relatoria. Obrigada. Então, proclamo o resultado: apelação civil e remessa necessária, conhecidas e desprovidas, com rejeição da preliminar suscitada. Obrigada, doutor Rogério Feitosa. Boa tarde, senhor. Obrigado, presidente. Boa tarde. Aqui passo, em complementação aos processos com pedido de preferência sem sustentação oral, ficou suspenso por nosso problema técnico, faço a complementação desse bloco. O 5.41, embargo de declaração, número 0190-188-51-2013, barra 50.000, relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. O embargante é o Estado do Ceará e a embargada TIM SA. Os advogados, FKG Advogados. Passo a palavra ao desembargador Gleidson para a síntese do relatório. Não foi pedida sustentação. Embargo de declaração em recurso de apelação, omissão e contradição, não ocorrência, suposta ausência de manifestação acerca do artigo 86, parágrafo único do CPC, procedência parcial do pedido autoral, inexistência de sucumbência mínima, divisão proporcional dos ônus sucumbenciais, proporcionalmente entre as partes, reexame de temas devidamente apreciados pelo voto condutor do acórdão recorrido,
impossibilidade, mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, inadequada via eleito dos aclaratórios, aplicação da súmula 18 do TJCE, embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Obrigada, voto. desembargador Gleidson. Desembargadora Maria Iraneide. Acompanhe a relatoria, senhora presidente. Desembargador Luiz Evaldo. De acordo com o eminente relator, presidente. Certo. Eu só para confirmação, viu, desembargador Gleidson? Pelas minhas anotações, embargos de declaração, o senhor poderia repetir, por favor? Para conferir com a pauta. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Pronto. E desprovidos, confirma. Então, os pedidos, processos com pedido de preferência sem sustentação concluídos, processos com pedido de sustentação oral também concluídos, para que nós não deixemos nenhum, concluídos todos. Então, passo aqui ao início, aos processos que haviam sido suspensos por terem sido estendidos. São apenas dois, os dois processos são referentes à DIFAL, e aqui eu vou nominá-los novamente. Ambos também têm o mesmo histórico, e passam ao 2.1, apelação civil 0200, 248, 2020. Desculpem-me, esse é o outro item, esse já foi, porque ficam lá e cá, né? São processos com julgamento estendido. É o 2.3, é uma apelação civil 02220 5547 2022. SAGE. Apelante Metal Rossi, importação e exportação, comércio de produtos automotivos limitada. E o apelado é o Estado do Ceará. O seguinte também vai na mesma linha, de FAO, e ambos da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. E no primeiro, tem o seguinte histórico, foi apresentado no dia 25 de outubro do ano em curso, e após o voto da eminente relatora, no sentido de conhecer da apelação para negar-lhe provimento, declarei voto em contrário à relatoria, no sentido de conhecer para dar-lhe provimento, sendo o julgamento convertido em estendido, e ficou adiado pela ausência justificada do desembargador Gleidson. Como todos nós estamos aptos a votar, já votamos, né, nesse sentido, eu indago a desembargadora Maria Nailde se confirma o acompanhamento da divergência. Isso mesmo, senhora presidente. O desembargador Gleidson já havia se manifestado. Sim, né? presidente, eu acompanho a relatoria. Acompanha a relatoria. E a desembargadora Maria Iraneide, naturalmente, é a relatora, confirma o seu voto. Não é isso, desembargadora Iraneide? Sim, pelo desprovimento. Pelo desprovimento da apelação. E aqui ficou faltando, na ocasião, o desembargador Luiz Evaldo, que agora deve se pronunciar. Pois não, presidente. Como se trata de processos relativos à DIFAL, eu peço, venha a Vossa Excelência para acompanhar a eminente relatora em ambos os processos. Certo. Obrigada, desembargador Evaldo. Só confirmando uma confirmação. Eu vou só pedir o voto da desembargadora Nailde. Eu acompanho a relatoria. relatoria. Pronto, exatamente. Então, proclamo o resultado. Apelação civil conhecida e desprovida por maioria. Realmente um pouquinho complicado, porque já veio de outro dia, E né? às vezes depende também de quem recorre, né? Exatamente. Trocou o polo, aí já muda todo. Um pouco na hora de acompanhar, né? Mas, certo. A designação para o acórdão é da própria. primeira... A própria. Pronto, exatamente, porque foi confirmado o voto, o entendimento. Está ótimo. Tem como... Não. Agora vamos para a apelação 1.4, é a 0223711173 de 2021. É o item 87 do PJE, a mesma matéria.
Polo ativo, Marelli Móveis para Escritório Limitada. Polo passivo, Estado do Ceará, relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Como o polo ativo é a empresa, então o entendimento, não é, segue no sentido da negação de provimento. Na sessão também do dia 25, foi exposto, foi negado, declarei também voto em contrário para a conhecida apelação e dar-lhe provimento. O julgamento foi convertido em estendido, pela ausência justificada do desembargador Gleidson. Agora, confirmando, todos naturalmente estão aptos a julgar, estamos estendendo o julgamento hoje, e a desembargadora Maria Nailde confirma, então, com a relatoria, naquele mesmo sentido, né? Desembargador Francisco Gleidson. Também, presidente, acompanha a relatoria com as vênias de estilo de Vossa Excelência. Desembargador Luiz Evaldo. Como da mesma voto? forma, presidente, acompanho a eminente relatora. Da mesma forma. Então, proclamo o resultado da apelação civil conhecida e desprovida por maioria. Vamos só repassar rapidamente os itens para que nenhum deles tenha sido deixado de ser levado hoje nesta sessão. Aqui verifico que estão todos julgados e concluídas as sustentações orais e os demais itens, né, desta sessão, eu passo agora às manifestações da Procuradoria-Geral de Justiça e da Defensoria Pública. Então, eu indago a excelentíssima senhora representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Francisca Idelária Pinheiro Linhares, se há alguma manifestação nos processos desta sessão do interesse da instituição. Excelência, boa tarde a todos os componentes desta Câmara, na presença na pessoa de Vossa Excelência, presidente, eu cumprimento a todos. O Ministério Público não tem objeção, absolutamente, nem nada a acrescentar aos pareceres que foram emitidos pelos nossos colegas procuradores. Ambos pediram o retorno dos autos por considerá-los ainda inadequados para julgamento. Então, não concordamos plenamente, os examinamos. Muito obrigada, doutora Idelária. Entendimento. Muito obrigada. Pois não, obrigada. Passo aqui a indagar a excelentíssima representante da Defensoria Pública, a doutora Darliane Portela Landim. Se da mesma forma alguma manifestação? Não, excelências, nenhuma manifestação nos processos efetivamente intimados à Defensoria. Pronto, feita a ressalva, doutora Darliane. Então, indago aos integrantes da Câmara se ratificam os votos provisórios proferidos nos processos, né, pauta e extra-pauta, em ambos os sistemas, inclusive, claro, daqueles com declaração de voto em contrário, se tiver ou algum pedido de vista, se quiser confirmar. Então, iniciando aqui pela desembargadora Maria Nailde. Então, senhora presidente, confirmo a votação provisória, seja na condição de relatora ou de vogal, nos dois sistemas, PJE, SAGE, e parece que tem também extra-pauta, né? Nós temos todos eles eu confirmo. Obrigada. Desembargador Gleidson. Também, presidente, eu confirmo os votos provisórios proferidos na condição de vogal e relator, em ambos os sistemas, PJE e SAGE. Obrigada. Desembargadora Iraneide. De igual modo, senhora presidente, eu confirmo todos os votos que proferi na qualidade de vogal e de relatora nos processos dos dois sistemas, SAGE e PJE. Desembargador Luiz Evaldo. Ratifico também todos os votos por mim proferidos, presidentes. Seja na qualidade como relator ou como vogal, em ambos os sistemas, inclusive extra pauta, parece que tem um processo extra pauta. Obrigado. Exatamente. Obrigada também. Por minha vez, também ratifico todos os votos provisórios proferidos na qualidade de relator e vogal, ambos os sistemas, e pauta e extra pauta. Concluída a nossa votação, indago aqui a secretária da Câmara, a doutora Ismênia, quantos processos foram julgados hoje? 164. 164. Tivemos, né,
um aumento aqui significativo. Então, antes do encerramento, eu indago aos pares se há algum registro a fazer. Senhora presidente, eu queria, aqui em razão do falecimento da senhora Maria Jacemi Souza de Araújo, propor aqui esse voto de pesar, que inclusive é prima da desembargadora Anaílde, faleceu no último dia 28. Esse voto de pesar seja encaminhado para o marido e os filhos. A desembargadora Anaílde pode posteriormente informar o endereço, né? Obrigada, desembargadora Iraneide, pela lembrança, realmente, aquela chamada prima-irmã, 74 anos, que no mês de abril deste ano, né, ficou sabendo de que estaria com câncer no intestino. Então, foi uma coisa muito rápida. Foi fulminante mesmo, foi fulminante. Ao iniciar a quimioterapia, a gente já observou realmente a queda e a forma como ela já estava fragilizada. Então, ela praticamente, a gente pôde, era um conforto para todos, descansou, porque estava sofrendo muito. Mas agradeço o esposo, o Vicente Ferreira de Araújo, e a filha, Isabel Araújo. Nos acostamos aqui, né, no acordo, todos. Senhora presidente, também... Eu gostaria de se associar aos votos de pesar pelo falecimento da prima da desembargadora Anaílde. Obrigada. Obrigada, doutora Idelária. No mesmo sentido, senhora presidente, eu queria também propor aqui um voto de pesar aos familiares, em especial para as irmãs que eu conheço, do servidor que hoje foi assassinado, Haroldo Ximenes Júnior. Ximenes Júnior. A irmã dele, pessoa que eu já conheço de longa data, promotora de justiça no vizinho estado do Rio Grande do Norte, na comarca de Mossoró. A irmã médica muito bem conceituada aqui em Fortaleza, que propôs esse voto de pesar, né, deste servidor aqui da casa. Exato, muito justo. Estávamos também aqui programando esse voto de pesar pelo servidor Haroldo Ximenes Júnior, falecido ontem, né, 31, em Granja, né? De pleno acordo. Então, não havendo mais nenhum registro, nós podemos encerrar a nossa sessão, agradecendo aqui a presença de todos e com a graça de Deus, nos encontremos na próxima, né? Bem, para... Deus quiser. Avisando que irei usufruir de 20 dias de férias. Sim. Então, só estarei aqui dia 27. Segunda-feira, né? Segunda-feira, né? Dia 6. Obrigada. Aproveite bem. Obrigada, doutora Idelária. A senhora merece, trabalha muito. Abraço. Obrigada. Doutora Idelária, doutora Arliane, um abraço bem grande. Até a próxima.